Oi, olá, tudo bem? Bem-vindas, meninas. Vanderleia, Adriene, a primeira foi a Márcia. Bem-vindas! Tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre as segundas moradas do Castelo Interior ou Moradas de Santa Teresa d'Ávila, continuando essa série das moradas de Santa Teresa d'Ávila. A gente fez a primeira das primeiras moradas e vimos a importância da oração para adentrar nesse castelo. E quando a gente fala sobre castelo interior, comparando a nossa alma a um castelo, é importante que a gente traga para a nossa imaginação essa imagem. Por que um castelo? Porque mora um rei. E quem que é esse rei que mora na nossa alma? É Deus, é o Espírito Santo. E todas as vezes que nós adentramos, conhecemos a nós mesmos, nós fazemos contato com Deus. Nós fazemos contato com essa imagem e semelhança. Nós somos templo do Espírito Santo. E templo do Espírito Santo, tudo bem, você, Adriene? E templo do Espírito Santo precisa ser cuidado, precisa ser conhecido. Se nós somos templos do Espírito Santo, aonde que está esse templo? Como que eu conheço o Espírito Santo? Como que eu faço contato com esse eu interior, com essa vida interior? Então, Santa Teresa d'Ávila ou Santa Teresa de Jesus, esse livro meu aqui é bem antigo, né? Ele é da década de 90. Tem outros, né? Edições mais recentes, mas são iguais. Então, Santa Teresa d'Ávila, uma mestra da oração, ela vai nos ensinar a adentrar nesse castelo interior, adentrar e conhecer esse templo do Espírito Santo que mora em nós, que habita em nós. Então, são passos necessários para o autoconhecimento, que ela fala bastante na primeira morada, que é desatino nós pensarmos que nós vamos adentrar no céu sem primeiro adentrar em nós mesmas. Nas primeiras moradas, ela vai falar que na casa do meu pai há várias moradas. Se não fosse assim, eu teria vos dito. Então, na casa do meu pai há várias moradas. E ela compara a nossa alma, que a nossa alma é tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que cabe um Deus, que cabe um rei dentro dela. E essas moradas vão fazendo com que nesse castelo, de forma circular, nós vamos adentrando. A porta, o portal desse castelo é a vida de oração. E o que é a vida de oração? A vida de oração é a vida interior. É quando eu começo a buscar uma vida interior. Até pus aqui, intus legis, né? Que é uma inteligência para ler por dentro. É uma inteligência que faz com que eu consiga ir para dentro, que eu consiga fazer contato com esse mundo interior. Esse mundo interior que é quem? É minha alma. A minha alma, nós somos trino, corpo, alma e espírito, né? E a nossa alma, que está a nossa inteligência, a nossa vontade, ela vai trazer para nós, ela vai nos dar a capacidade de entender
conhecer esse mundo interno. Então, a porta do castelo é a oração. Quando eu adentro através de uma vida de oração, quando eu começo a perceber que existe um Deus e eu começo a ter esse desejo, essa vontade de conhecer a Deus, porque a alma é tão grande, tão grande, tão grande, que cabe um Deus, que cabe um rei. E todas as vezes que nós tentamos preencher a nossa alma com coisas externas, com a criatura, com algo aqui terreno, nós vamos sentir um vazio imenso, porque nada que existe nesse mundo pode preencher a nossa alma, que é dessa imensidão de caber, de comportar a Deus, né? Nós somos templo do Espírito Santo. O que é um templo? É um lugar sagrado onde habita o Espírito Santo. E todas as vezes que eu tento colocar bens materiais, trabalho, família, né? Até família mesmo, filhos, todas as vezes que eu tento colocar isso para preencher a minha alma, eu vou sentir um vazio imenso. Porque a nossa alma, ela é do tamanho do universo. E do tamanho do universo que só pode ser preenchida por Deus. É só na transcendência, é só nesse relacionamento com Deus que eu consigo encontrar uma paz, que eu consigo encontrar uma plenitude, né? Por mais que a gente se conheça, a gente não vai se conhecer sempre plenamente, né? Não tem como a gente nos conhecer totalmente, mas tem como nós começarmos a descobrir essas potências, esse relacionamento com Deus, e aos poucos, né, nós vamos avançando nesse conhecimento, e quanto mais nós avançamos nesse conhecimento, mais nós conhecemos a nós mesmos e a Deus. E isso traz uma paz que excede todo o entendimento. Uma paz que, assim, fora tá o caos, tá a guerra, fora tá essa confusão, mas internamente eu sei, eu consigo ir para um lugar que eu tenho paz. Então, esse portal para adentrar nesse castelo interior, Santa Teresa vai falar que é a oração. E a primeira, assim, a primeira e a última, da primeira morada até as 7ª moradas, nós precisamos ter a humildade. Nós precisamos... Oi, lindeza! Seja bem-vinda. Nós precisamos ter essa humildade de saber o quê? De saber que nós precisamos de Deus, que sem Deus nós vamos sentir um vazio imenso, que só Deus é capaz, só Deus é capaz de preencher a nossa alma. Só o Espírito Santo é que pode nos levar à verdadeira paz e plenitude. Então, Santa Teresa, ela vai nos ensinar, fazer com que a gente comece a pensar, a imaginar, nossa, mas a minha alma é como um castelo e eu, assim, preciso conhecer esse rei que mora na minha alma? Como assim? E ela fala que nas primeiras moradas nós entramos assim, meio assim, sem saber muito bem, mas nós entramos num estado de que a gente ainda é surdo e mudo. A gente vai mais ou menos assim, sem entender muito bem o que está acontecendo, né? Mas pela graça de Deus a gente adentra nesse castelo. E se a gente persiste um pouquinho na vida de oração, a gente começa a... Opa, peraí, parece que eu estou começando a entender. Tal pessoa falou um versículo bíblico e aquilo mexeu tanto comigo. Eu fui à missa, ouvi uma homilia
ouvi um salmo, aquele salmo falou tanto comigo. Aí, nesse progresso natural de vida interior e de conhecer a Deus, a gente começa a ouvir diferente. Ouve, ó Israel. Quando Deus mandou os 10 mandamentos, a primeira frase que ele fala para Moisés é essa: ouve, Israel. Esse ouvir, esse chamado. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E aí a gente começa a ouvir uma voz diferente. A gente começa, mesmo sem entender, mesmo com muita bagunça ainda, com uma vida desorganizada, com uma vida assim meio tumultuada, na primeira morada, a gente, para ir para a segunda, quando a gente consegue ir para as segundas moradas, a gente já começa a ouvir diferente. A gente já começa a entender que existe uma vida espiritual, que existe um chamado para uma vida interior, que existe um chamado para eu deixar um pouco a vida externa, o exterior, de valorizar tanto o exterior e valorizar mais o interior, de ir para dentro. Começa a existir um desejo de ir para dentro. Eu já comecei a entender que existe um chamado. Ainda não consigo falar. É tão interessante que o surdo-mudo, aquele que não ouve, ele tem dificuldade de falar, A gente sabe disso. E aquele que não ouve espiritualmente também tem dificuldade de falar. E é tão interessante nós percebermos quantos mudos Jesus curou. Quantas pessoas que tinham, surdo-mudo, que não conseguia falar, Jesus curou. Cegos e mudos. Várias passagens falam de Jesus curando essas pessoas. Então, a situação das primeiras moradas é a situação do surdo-mudo. Ele praticamente não escuta a voz de Deus e com certeza não sabe falar de Deus. Porque se eu não escuto, eu não sei falar, não sei pronunciar isso. Para ir para as segundas moradas, eu já começo a ouvir e já começo a falar. Eu começo assim, a falar das coisas de Deus. Eu começo a ter uma necessidade de falar das coisas de Deus. Isso já começa a ter uma mudança na minha postura. Eu começo a ter mais atenção à vida espiritual. E aí, Santa Teresa vai nos ensinar bastante coisa. Deixa eu falar aqui. Depois de avançar na humildade, poderá seguir para as segundas moradas. Então, é o que eu disse. A humildade é o diferencial do cristão. Mas humildade não é aquele, tadinho, nossa, ele é tão humilde, porque muitas vezes, pelo menos aqui no Brasil, nós confundimos humildade com pobreza. Ele é tão humilde, como se pobreza e humildade fossem sinônimos, e não é sinônimo. Existe pobres orgulhosos, existe ricos humildes. Uma coisa não está ligada à outra. Humildade é quando eu tenho a convicção, não é nem convicção, é a percepção real de quem eu sou e quem nós somos, de forma geral. Nós somos perfeitamente imperfeitos. Nós somos cheios de pecados e de defeitos. Que sem a graça de Deus, nós não somos nada. Sem a graça de Deus, a nossa carne comanda e ela tem uma inclinação para os vícios e para os pecados. Sem Deus, eu não consigo fazer boas obras. Porque o muito feito sem amor é pouco.
E o pouco feito com amor é muito. Então, só a partir do momento que eu sou um canal de Deus, que eu deixo Deus agir e que eu tenho a capacidade de amar o outro, de ter esse movimento de caridade em relação a mim mesma, ao outro e a todos, que as minhas ações têm um peso. Porque se eu fizer por orgulho ou por outras intenções, não tem peso, somente pelo amor. E o amor é algo que eu vou desenvolvendo à medida que eu vou conhecendo a Deus. Que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito. Só esse relacionamento, essa certeza do que a cruz representa para nós, é que nós temos a capacidade de realmente desenvolver esse amor nas nossas ações. Então, a humildade, ela traz uma perspectiva de quem eu sou, de quem eu sou, assim. Humildade vem de humus. Oi, Camila, seja bem-vinda. Humildade vem de humus, e humus é terra, né? Barro. E quando... Oi, Vanessa. Bem-vindas. E quando eu faço contato com quem eu sou verdadeiramente, eu posso falar que eu tenho humildade, né? A humildade é quando eu tenho consciência das minhas intenções. Quando eu tenho essa certeza das intenções que movem a minha ação. E são intenções puras. Muito importa, né, para avançar nas moradas, a perseverança. Ela vai falar da determinada determinação, como eu gosto dessa frase de Santa Teresa, da importância de nós termos uma determinada determinação. E ela vai falar o seguinte: muito importa a perseverança para chegar nas últimas moradas. Grande guerra faz o demônio. Quando convém não errar o caminho no princípio para chegar ao termo, um meio muito eficiente. É que nessas primeiras moradas, principalmente, o inimigo vai tentar de todas as formas nos confundir, nos tirar do castelo, não deixar com que a gente reze, fazer com que a gente pense que as orações não estão sendo atendidas, trazer muito pensamentos confusos na hora que vai rezar. E Santa Teresa, como a mestra de oração que ela vai nos ensinar. Eu acho ela tão fofa, tão fofa. Santa Teresa é assim, a fofa. Ela fala uma coisa assim muito legal. Ela fala que é muito comum quando a gente começa a rezar, vem vários pensamentos. E ela fala para as irmãs o seguinte: imagina um rio. Imagina que rezar é você querer acompanhar esse rio, né? Quando você está rezando, você está acompanhando esse rio. E que quando a gente começa a rezar, esses pensamentos que vêm são como gravetos que vão passando, que vêm na correnteza desse rio. E que se a gente para ficar observando esses gravetos, a gente perde o fluxo do rio. O que nós devemos fazer então? Continuar, não parar, não ficar, tá na missa, tá pensando em alguma coisa, tá fazendo, tá na oração, vem pensamento, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo outro, quando você vê, já foi. Não foi um graveto, foi um torrão bem grande que passou e a gente se apega a ele.
Então, ela vai dizendo que com a prática, a gente para de ficar prestando atenção nos gravetos que vêm, porque os pensamentos a gente não controla mesmo, não tem como controlar. E cada vez que é o mesmo exercício que é, gente, para de pensar num elefante. Não é para pensar no elefante. Tem como? Depois que eu falei do elefante, todos nós pensamos no elefante. Então, assim, se eu pego e falo assim, eu não quero pensar, eu quero prestar atenção, eu quero ficar atenta, cada vez mais que eu vou lutando contra esses pensamentos, mais eles ficam fortes, mais eles criam força. Então, ela vai comparar, né, a nossa vida de oração a esse rio. Deixa passar. Passou. Não se apega a esses gravetos. Não se apega a esses pensamentos, que eles vão realmente acontecer. E mudar padrões em nós é um processo que exige um acolhimento nosso, uma aceitação nossa muito grande, porque a nossa tendência é não ter a humildade necessária para aceitar que, nossa, tem tanta coisa aqui que está precisando purificar na minha vida, tem tantos comportamentos que não fazem mais sentido, tem tantos padrões que não fazem mais sentido para mim. Só que esses padrões, eles demoraram a vida toda para criar raiz. Então, nós precisamos sim dessa humildade para esperar o tempo certo para conseguir arrancá-los, que eles estão bem fincados. E muitas vezes nós não podemos tentar arrancá-los de uma vez. Eu vou fazer um buraco, mas vou arrancar essa raiz. E aí ela não fala desse jeito, mas eu que imagino, né? E aí, seguindo esse mesmo conselho dos gravetos, é o seguinte: deixa esses comportamentos sem prestar muita atenção, deixa esse padrão sem valorizar tanto, mas começa a cuidar de algo que você quer fazer, de alguma ação que você... Oi, bem-vinda! Então, assim, começa a cuidar daquilo que você quer que cresça. E esses outros comportamentos e padrões que você não quer, vai deixando eles sem água, vai deixando eles sem cuidados, mas vai valorizando, crescendo, aguando, cuidando de novos comportamentos, de novos padrões. Essa é a melhor forma de vencer um padrão que eu quero mudar, não atacando ele diretamente, mas cuidando de um novo que eu quero. Bem-vinda, Jaque. Então, todas as vezes que eu cuido de algo, de algum padrão que eu quero, esse padrão tende a crescer. E ele crescendo, o padrão antigo, ele vai simplesmente ir perdendo força na atuação. Agora, se eu for lutar contra esse padrão, de não aceitar, de querer arrancar a força, de querer parar com ele de uma vez, de não ter a humildade de saber que não muda dessa forma, que não acaba dessa forma, que os comportamentos eles demoraram a criar raiz, então eles precisam de um tempo para deixar de ter tanta força. Da mesma forma que os pensamentos nas orações, nos momentos de oração. Eu preciso ter uma determinada determinação, uma perseverança de querer ter uma vida de oração, de fazer um propósito de oração de tanto em tantos minutos. Não vou começar, se eu não tenho uma vida de oração, uma vida de oração contínua, eu não posso querer começar a ter uma vida de oração contínua de 1 hora, por exemplo, por dia. Preciso ter humildade de a pequena via de Santa Teresinha, né? Que é pequenos momentos,
5 minutos de oração. Eu vou me comprometer a 5 minutos de oração por dia. Esse é o que eu posso hoje, é o que eu posso comprometer. E é importante comprometer com um horário fixo, todos os dias naquele horário. Todos os dias é 5 minutos, não é 10, não é 15, é 5 minutos. No início é importante assim, eu comprometer com 5, vamos pôr 10, né? 10 minutos e eu falar assim, olha, durante esse mês eu vou fazer minhas orações todos os dias por 10 minutos. Então, as mudanças, por mais que trazem ansiedade para nós, e eu sei que traz mesmo, que muitas vezes quando a gente reconhece um padrão que não tem mais sentido, a nossa vontade realmente é de mudar de uma vez, né? Mas não é assim que acontece com a nossa alma. Não é assim que acontece com a nossa mente. A nossa mente, ela precisa de um tempo, né? As nossas conexões nervosas, os nossos neurônios, eles vão criando vias, né? Freeways. Então, assim, aquele gatilho, ele já desencadeia, assim, uma freeway, assim, de uma velocidade imensa. Enquanto as outras mudanças ainda tá num trieirinho, né? Aqui no Goiás a gente fala de trieiro. Ainda tá um caminhozinho assim, nossa, que é uma dificuldade, cheio de mato, cheio de buraco. Ainda não consigo. Mas aos poucos, os nossos neurônios vão acostumando com aquele caminho. Bem-vinda, Elaine. Os nossos neurônios vão acostumando com o caminho e isso vai sendo aberto. Essa via cognitiva, essa via dos nossos pensamentos vão sendo pavimentadas. E aquela que era uma freeway, ela começa o tráfego diminuir. E o tráfego diminuindo nela, ela começa a perder tanta força, já começou com um buraquinho aqui, buraquinho ali, de repente já começou a nascer umas praguinhas, uns matinhos, e ela vai perdendo o fluxo. Então, na nossa mente, nos nossos pensamentos, nos nossos padrões, acontece exatamente dessa forma. Nós precisamos ter essa determinação, essa perseverança nas nossas ações para ter mudanças necessárias. Como que nós ficamos presos em determinadas situações que não fazem mais sentido? Por quê? Porque é muito mais confortável certos padrões, porque não precisa nem pensar, eles são automáticos. Tá ruim, mas tá bom. É um padrão que tá me trazendo tristeza, me trazendo angústia, me trazendo ansiedade, mas eu não sei fazer diferente. E aí, Santa Teresa vai falar para nós esse caminho. O caminho é a oração. O caminho é a vida espiritual. O caminho é o autoconhecimento. O caminho é a vida interior. Para mudar esses padrões. E a humildade é que vai dando o colorido a esse caminho, trazendo para nós essa perspectiva. Não, eu preciso me acolher e saber que eu não consigo mudar de uma vez. Só o fato de perceber e de querer que isso mude já é uma conquista que eu alcancei. Então, eu preciso valorizar isso. Nossa, olha, antes eu nem percebia que tinha isso para ser mudado. Nem percebia esse tipo de comportamento em mim. Pensava que era desse jeito porque era desse jeito mesmo, porque todo mundo faz, porque na minha família todo mundo é desse jeito. E aí, de repente, eu começo a perceber que, nossa, não, pode ser diferente. Eu posso fazer diferente nesse padrão. Eu posso bancar isso. Eu posso construir uma mudança. Mas eu preciso ter essa humildade de esperar, de investir num tempo, numa perseverança. Não desanimeis, portanto, quando vos acontecer cair. Nem deixeis de querer ir adiante. Dessa mesma queda tirará Deus vosso bem.
Amo essa frase também. Né? O que é o cristianismo? O cristianismo é a cruz nos ensinando que de um mal Deus tira bem. Então, de algo ruim que acontece conosco, Deus transforma em bem. Então, a cruz nos ensina isso. E aqui, nas segundas moradas, Santa Teresa vai falar isso pra gente. Não desanima quando cai. Porque não pense que jamais você vai cair. Ah, porque agora eu tô rezando, então eu não vou cair. Não tenha essa pretensão. Mas tenha a pretensão de jamais desistir. De jamais deixar se abater pela queda. Porque principalmente nessas primeiras moradas, nós não temos virtudes ainda que nos ampara. Nós não temos, assim, o pecado e os vícios de comportamento ainda são muito fortes em nós. Então, nós não... Praticamente é como um bebê, nós estamos aprendendo a andar agora. E um bebê, quando aprende a andar, se ele for tentar correr, ele vai cair. Vai cair várias vezes. Mas precisamos ter essa determinação do bebê, que é qual? Caiu, levantou, caiu, levantou. 100 vezes por dia. Mas 100 vezes por dia ele levanta, mesmo caindo e machucando. Ah, machucou, o bebê desiste de tentar andar? Não desiste. E aí, nas primeiras moradas, que é essa infância espiritual, é isso que Deus espera de nós. Ele não espera que nós não vamos cair, porque nós iremos cair várias e várias vezes. Mas Ele espera que a gente não desista quando a gente cai, que a gente não fique nessa murmuração, que aí ela vai até falar que quando a gente fica, não é ela não, eu que anotei aqui de uma passagem que ela fala, que é assim, que quando a gente fica muito chateado com as nossas quedas, quando a gente fica sem aceitar as nossas quedas, a gente está falando de um orgulho. Só os orgulhosos acham que não vão cair nem cometer erros. Porque os humildes sabem que dar uma brechinha, a gente cai mesmo, né? Mas os humildes sabem que precisa da graça de Deus para nos levantar, que precisa recorrer àquele Pai amoroso e falar: Deus, olha só que bobagem, que burrice, que idiotice que eu fiz, meu Deus do céu. Eu querendo tanto mudar, eu, uma psicóloga, fazendo isso, Senhor, misericórdia. Onde que eu estava com a cabeça? Senhor, tenha misericórdia de mim, me ajuda a me perdoar primeiro, e a levantar, e a prosseguir, e a não desistir, a perseverar nesse caminho. E aí Deus começa a nos... Nossa, eu acho que eu tô com... E Deus começa a nos animar, a nos restaurar a nossa força, e a gente começa a caminhar, né? Então, assim, se a gente fica muito se batendo, se martirizando por algo que a gente fez que a gente não aceita, isso está mostrando uma falta de humildade, né? E um excesso de orgulho. Então, cair faz parte, né? Cair faz parte, vamos prosseguir, vamos animar, vamos levantar e vamos continuar, né? Vamos continuar, perseverar, não desanimar e perseverar. Haverá maior mal do que não podemos estar em nossa própria casa? Se em nosso próprio lar não achamos sossego, se nós mesmos nós não achamos sossego, que esperança teremos de encontrá-lo em casas alheias? Vou repetir. Oi, Maria. Haverá maior mal do que não podemos estar em nossa própria casa?
que ansiedade, que angústia que é quando nós não conseguimos ficar em nós mesmos, como nós não conseguimos ficar sozinhas, quando nós não conseguimos ficar em silêncio, quando nós buscamos sempre barulhos para preencher, porque nós não conseguimos ir para dentro. Né? Haverá maior mal do que esse, de não podermos estar em nossa própria casa? Se em nosso próprio lar não achamos sossego, que esperança teremos de encontrá-los em casa alheia? Nenhuma. E aí ela vai falar assim, que algumas irmãs no castelo começaram assim, nossa, mas é muito difícil sair da primeira morada e ir para as segundas moradas, né? E avançar para as outras moradas. E só que ela vai comparar, Santa Teresa, ela sempre traz imagens, e assim, para que a gente possa alimentar o nosso intelecto, a nossa memória, para que ela traga uma imagem que nos anime, né? Que nos fortaleça. E ela vai falar que essas primeiras moradas, as primeiras, segundas, até a terceira morada, é quando o filho pródigo cai em si e fala, meu Deus, o que eu fiz? Quero voltar para a casa do meu pai. Quero voltar para a casa do meu pai. O que eu fiz aqui? Aqui comendo lavagem, aqui nesse mundão, comendo lavagem, achando que é o prazer carnal que vai me trazer alguma realização, algum prazer verdadeiro, alguma paz. Enquanto na casa do meu pai, nem os empregados do meu pai comem lavagem como eu tô comendo aqui. E aí ele começa assim, nossa, mas vou dar um jeito de sair daqui e voltar para a casa do meu pai. Vou pedir perdão para ele, vou implorar, que eu acho que ele não vai aceitar eu como filho, porque eu fiz um papelão, e vou voltar e querer ser empregado, porque os empregados do meu pai vivem muito melhor do que como eu estou vivendo aqui, né? E aí é essa jornada, né? Essa jornada de volta à casa do pai, para ter esse encontro com o pai. Então, ela vai comparando entrar nesse castelo com o filho pródigo e o retorno à casa do pai. E vai falando assim que nós, nas primeiras moradas, nós somos igual a esse filho pródigo, que pegou a herança, vendeu tudo e estava lá no meio de porcos, né? Estava lá assim, numa situação que não tem como ser pior. E aí, ela vai falar o seguinte, que depois que você começa a perceber o que é esse mundão de pecado, o que é essa ilusão que o mundo traz, não adianta querer voltar, porque você não vai conseguir. É a mesma coisa do filho pródigo falar para ele, não, fica aqui, nossa, mas aqui, que é isso? Você pode fazer o que quiser, você pode ir para onde que você quiser. Não, isso aqui ainda vai ficar bom. Não, que voltar para casa do pai, que Deus pai é esse? Não, vamos ficar aqui. Não adianta mais, porque uma mente que se abre jamais volta ao estado anterior. E quando nós temos uma presença real, né? Real com Cristo, real com Jesus, a gente não consegue mais largar. A gente não consegue mais abandonar, porque tem uma luzinha que vai falar para nós assim, epa, pisei na bola aqui. Isso aqui não agradou a Deus. Isso aqui já não serve. E aí eu começo a pagar o preço para mudar. Eu começo a crescer espiritualmente,
ter uma maturidade espiritual. E essa maturidade espiritual fala assim, nossa, não é justo que muito vale aquilo que muito custe. É justo que custe muito aquilo que muito vale. É justo eu ter que pagar um preço de oração, de penitência, de jejum para adquirir um bem espiritual. É justo porque esse bem espiritual, ele é muito maior do que eu posso imaginar. Né? Esse bem espiritual, ele me traz uma realização muito maior. Então, ela... Ai, meu outro celular tocando. Tá lá na outra. Né? Deve ser minha mãe. Então, vou ler aqui. Já vos disse desde o princípio, o próprio Senhor o confirma. Quem anda em perigo, nele perece. Também vos declarei que a porta para entrar neste castelo é oração. Ora, é desatino pensar que haveremos de entrar no céu sem primeiro entrar em nós mesmos, a fim de conhecer e considerar nossa miséria, os benefícios de Deus e pedir-lhes muitas e muitas vezes misericórdias, né? Então, deixa eu ver quantas horas. Nossa, quase 1 hora de falando. Então, aqui ela vai dar algumas dicas para nós de como fazer para que a gente progrida. Nas segundas moradas, eu já não brigo mais, eu já tenho uma mansidão em mim de saber que eu preciso me deixar moldar pelo Espírito Santo. Eu preciso me deixar ser conduzida pelo Espírito Santo. Eu preciso me deixar com que Deus vá me moldando. Eu preciso ter a humildade de saber, nossa, realmente eu estava equivocada quando eu pedi a herança e fui para o mundão, quando eu neguei a herança que Deus Pai me deu em Cristo Jesus e fui para o mundão e neguei a Deus. Então, na segunda morada eu já começo a ter uma vida de oração presente. Eu já começo a entender a importância que é, né, do vigiar e orar. Eu já consigo ter, né, o temor de Deus e uma mansidão para deixar com que Deus vá movendo, vai falando e eu vou sendo deixada conduzir por esse fluxo espiritual. E ela vai dar algumas dicas de fazer como que eu faço então para progredir e para as terceiras moradas. Ela vai dar os seguintes conselhos. Primeiro, não esteja só, participe de um grupo de oração, participe do convívio, né? Esteja no corpo, esteja inserida na igreja, participe de grupos de pessoas que tenham a mesma visão que você, que possa estar rezando com você, tendo propósito de oração junto, que você sabe que pode chamar para orar, para rezar, estão sempre juntos. Então, participe de grupos de pessoas que têm os mesmos princípios, os mesmos valores, as mesmas intenções que você tem. Não esteja só, principalmente nesse momento que vem muitos enganos. Segundo conselho que ela dá para que a gente avance na vida espiritual. Não busque sentimentos na oração. Não busque sentir, eu rezei, senti algo assim. Não busque sentir algo nas orações. É claro que sentir é muito bom. É claro que quando a gente sente assim uns arrebatamentos, quando a gente sente assim aquelas emoções, é muito bom. Mas tem uma pessoa que é esqueci, do movimento Transfiguração, ele fala o seguinte,
que alimentar o sentimentalismo na oração, alimentar assim que todas as vezes que eu rezar eu preciso sentir algo, é como alimentar as emoções, e isso é como o sal, como que ele fala? Peraí. Quando é como o sal e o açúcar na comida. É muito gostoso, mas termina nos prejudicando se a gente fica muito dependente do sal e da açúcar. Né? Então, assim, esse sentimentalismo na oração, buscar sempre orar, esse sentimentalismo nas orações nos atrapalha. Né? A gente tem que rezar mesmo sem sentir. Mesmo sem sentir nada, nós precisamos cultivar uma vida de oração. E quando nós ficamos muito dependentes da parte sensitiva, a gente está muito no externo, né? Nos nossos sentidos externos. E a gente não está na verdadeira vida espiritual. Então, tenha uma vida de oração independente de sentir ou não sentir. Né? É claro que de vez em quando é bom, né? Assim, a gente tá cantando, tá louvando a Deus, tá trazendo, a gente sente uma emoção assim, nossa, é confortante. Mas aquilo não pode ser o padrão. Ah, se todas as vezes eu não sentir, eu não quero rezar mais. Não desanimar com as quedas, né? Isso é muito importante. Não ter a pretensão de não cair, mas ter a pretensão de jamais desistir, né? E confiar em Deus. Confiar em Deus, confiar na sua misericórdia, de que Ele vai nos levantar, nos restaurar, nos direcionar, que muito, mas muito, infinitamente mais do que nós podemos desejar ou querer, temos Deus e uma nuvem de testemunhas, né, que São Paulo fala, acho que em Romanos, que existe uma nuvem de testemunhas no céu torcendo por nós, né? Querendo que a gente vença, querendo que a gente consiga ir para o céu também, né? Então, confiar na misericórdia de Deus, confiar na bondade de Deus, confiar de que a cruz é a prova que não tem nenhum tipo de contestação de que Deus pode tirar um bem de um mal terrível. Por mais que estejamos em situações difíceis, Deus pode nos tirar dela. E fazer com que a nossa queda, as nossas tentações, as nossas provações se transformem em crescimento espiritual e grandes bênçãos. Tá bom? Tem alguma pergunta? Vocês querem fazer alguma colocação? Gente, então muito obrigada. Muito obrigada pela presença, pela paciência de vocês. E boa noite, lindeza. Boa cirurgia amanhã. Cirurgia não, bom exame amanhã. Que Deus abençoe, te guarda e te proteja. Qual é esse livro? Camila, é o Castelo Interior ou Moradas, de Santa Teresa. Tá? É esse que a gente está vendo agora. Santa Teresa d'Ávila ou Santa Teresa de Jesus. Um beijo, meninas. Ficam com Deus e até, sem ser a próxima semana, na outra. A gente vai para as terceiras moradas. E vou postar mais algumas coisas aqui da segunda morada. Tá bom? Beijo.